Olha ao seu redor. Pessoas vivendo para mostrar, não para viver. Fotos felizes, conquistas expostas, sorrisos falsos e likes vazios. Nesse mundo digital onde tudo parece perfeito, nasce uma sombra, a inveja. Ela não grita, mas consome por dentro. Muitas vezes a gente nem percebe, mas está lá, no incômodo que sentimos ao ver alguém crescer, ao ver alguém receber o que ainda não temos. Ou pior, quando vemos alguém que não merecia, na nossa opinião, receber algo antes de nós. E aqui começa o problema espiritual. A Bíblia é clara em Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Você percebe? A inveja abre portas para outros males e talvez seja por isso que muita coisa na sua vida não está fluindo. Mas calma, tem saída e a gente vai descobrir isso juntos. Inveja nunca aparece com um rosto feio. Ela se disfarça de justiça, de opinião sincera, de revolta contra a injustiça. Mas no fundo, é só dor por ver o outro florescer antes de nós. A Bíblia não alivia quando trata da inveja. Ela está listada entre os pecados que afastam o homem de Deus. Em Gálatas 5:21, Paulo diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sim, a inveja é mais grave do que parece. Ela corrói, primeiro, os sentimentos, depois as atitudes. Lembra de José do Egito? Seus irmãos não o odiavam por causa do mal. Odiavam por causa da sua túnica colorida, por causa dos sonhos que ele tinha. A inveja levou irmãos a vender o próprio sangue por algumas moedas. E hoje, quantos relacionamentos são vendidos por inveja? Quantas amizades se rompem porque um prosperou antes do outro? Mas a palavra não apenas denuncia, ela aponta caminhos. Você já sentiu aquele aperto estranho ao ver alguém sendo abençoado? Talvez alguém da igreja recebendo uma promoção, um testemunho bonito ou até uma cura. E por dentro, algo sussurra. Por que ele e não eu? Esse é o tipo de sentimento que muitos escondem, mas Deus vê. A inveja não se manifesta só nos ímpios. Ela pode habitar no coração de quem lê a Bíblia, frequenta cultos, canta louvores, mas ainda não foi tratado por dentro. Em 1 Samuel 18, a Bíblia mostra que Saul começou a invejar Davi. Mesmo sendo rei, mesmo tendo autoridade, ele se incomodou porque o povo dizia: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Perceba, a inveja nasce quando a comparação substitui a comunhão. E esse espírito levou Saul à ruína, não por falta de poder, mas por falta de paz. Agora pensa, quantas vezes você não parou a sua vida só porque estava ocupado demais observando a dos outros? A boa notícia é que há libertação. Mas primeiro, a gente precisa reconhecer e entregar isso a Deus. A inveja é como um veneno de mão dupla. Ela mata por dentro quem sente e fere profundamente quem é alvo. Quem sente inveja carrega peso no coração, ansiedade, comparação constante. Nada nunca é suficiente. Nem a própria vitória traz em paz, porque o foco está sempre no que o outro tem. Mas e quem é alvo da inveja? Esse sente na pele os ataques que não vêm de frente, mas pelas costas. Críticas disfarçadas de opinião, distanciamentos sem explicação, olhares atravessados em momentos de alegria. Davi também viveu isso. Em Salmos 109, ele clama a Deus porque era perseguido sem motivo. Dizia: em troca do meu amor, eles me acusam, mas eu recorro à oração. Essa é a chave. Orar ao invés de confrontar. A inveja não se vence na discussão, mas no joelho dobrado. E lembre-se, se estão te invejando, é porque você carrega algo valioso. Ninguém tem inveja de árvore que não dá fruto. Muita gente diz: eu não sou invejoso. Mas será mesmo? A inveja não se apresenta como pecado.
Ela se disfarça, se esconde atrás de frases como "fulano só conseguiu isso porque tem contatos". Ela está crescendo, mas não, é tudo isso não. Eu queria só entender por que Deus abençoa ele e não a mim. Percebe o padrão? A raiz da inveja é a comparação não curada. Ela começa com uma ferida interna mal resolvida, um trauma, uma rejeição, um sentimento de incapacidade que foi alimentado ao longo do tempo. Mas Deus não nos chamou para isso. A palavra diz em Filipenses 2:3: nada façam por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Sabe por quê? Porque quem reconhece o valor do outro não perde o seu. Então, se você tem sentido esse incômodo ao ver o crescimento alheio, é hora de pedir: Senhor, cura o que ainda dói em mim. A Bíblia fala de um segredo que parece simples, mas é profundamente transformador: contentamento. Em Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo declara: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E olha que ele escreveu isso preso, sozinho, injustiçado. Mesmo assim, seu coração estava em paz. Por quê? Porque o contentamento não vem do que você tem. Vem de saber quem você é em Deus. Quando você vive com gratidão pelas suas bênçãos, você para de olhar para o prato do vizinho e começa a saborear o que está no seu. O contentamento fecha as portas da comparação e abre os olhos para o que já está nas suas mãos. Ele diz: se Deus deu para o outro, é porque ele precisou antes de mim. Se ainda não chegou até mim, é porque Deus ainda está preparando algo melhor. Você já se perguntou por que algumas coisas na sua vida parecem travadas? A resposta pode estar no coração e não nas circunstâncias. A Bíblia diz em Tiago 4:2-3: vocês cobiçam coisas e não as têm, pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com intenção de gastarem para seus próprios prazeres. Deus não derrama bênçãos sobre um coração cheio de rivalidade, orgulho e comparação. A inveja fecha o céu sobre a vida de muitos. Não porque Deus não quer abençoar, mas porque ele não derrama em um vaso contaminado. É como tentar encher um balde furado. Não adianta orar mais se o coração não for tratado. E às vezes a gente até tenta parecer espiritualmente maduro, mas lá no fundo está orando mais para provar que pode do que para glorificar a Deus. Sabe o que desbloqueia isso? Um arrependimento sincero. Uma oração do tipo: Senhor, limpa meu coração de tudo que não é teu. Me ensina a me alegrar com o que o outro tem, mesmo quando eu não tenho nada. Pouca gente sabe disso. Mas uma das armas mais poderosas contra a inveja é interceder por quem você sente inveja. Isso mesmo, aquela pessoa que te incomoda porque parece estar sempre à frente, mais feliz, mais abençoada. Ore por ela, abençoe, com palavras, deseje o bem, mesmo quando tudo em você quer o contrário. Sabe por quê? Porque a intercessão mata a raiz da inveja. Ela inverte o fluxo do coração. Onde havia disputa, nasce compaixão. Onde havia comparação, surge gratidão. Em Mateus 5:44, Jesus ensina: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas isso também vale para orar por aqueles que te incomodam, mesmo sem querer. Essa é a libertação mais poderosa. Quando o seu espírito começa a vibrar com a vitória dos outros, é sinal de que você está pronto para viver a sua própria vitória. Nem sempre a inveja vem de dentro. Às vezes, ela vem de fora e você sente. Você começa a crescer, se destacar, ser usado por Deus. E de repente surgem os olhares tortos, as palavras maldosas, os afastamentos sem explicação. Mas isso não é novo. José, como vimos, foi invejado pelos irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Jesus foi entregue por inveja dos líderes religiosos da época. Sim,
A inveja também é uma arma do inimigo para tentar te paralisar. Mas há proteção. Salmos 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É por isso que você precisa cobrir sua vida com oração. Evite exposição desnecessária. Fale menos, ore mais. Nem tudo o que Deus te dá precisa ser anunciado. Algumas vitórias são protegidas no silêncio. E quando você sentir que algo está estranho no ambiente ou nos relacionamentos, declare: todo olho invejoso será neutralizado pelo poder de Deus. Você quer saber o que acontece quando você decide não se vingar, não revidar e não alimentar inveja no coração? A resposta é simples. Deus transforma a dor em propósito. Ele pega o que era peso e transforma em plataforma. Foi assim com José. Depois de ser jogado num poço, vendido como escravo e esquecido na prisão, ele foi exaltado no Egito. E sabe o que ele disse aos seus irmãos invejosos? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 50, 20. Deus não ignora a inveja que te feriu, mas Ele também não vai permitir que isso defina a sua história. Quando você escolhe o caminho do perdão, da intercessão e da gratidão, a inveja não te destrói, te fortalece. E você se torna testemunha viva de que Deus honra os limpos de coração. Então, se você já foi vítima de inveja ou se já sentiu isso corroer por dentro, entrega hoje ao Senhor, porque a inveja só vence quando a gente deixa de confiar em quem nos escolheu. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários: eu escolho a libertação do meu coração. E não sai sem assistir o próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela. Ele vai completar o que o Espírito Santo começou a fazer aqui hoje. Que Deus te abençoe, te proteja e te mantenha firme. Eu sou a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.